Novas imagens mostram um momento em que quadrilha explode porta de joalheria durante ataque que paralisou a cidade de Botucatu, no interior paulista. Belo Horizonte começa a aplicar doses da Coronavac em voluntários. Vacina desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan está em fase final de testes. Estados Unidos anuncia um segundo acordo bilionário para garantir a compra de imunizantes contra o novo coronavírus. Série documental inspirada na seita Nexium tem o primeiro trailer divulgado. Na música, a cantora Billie Eilish libera single sobre o período de quarentena. Tem ainda parceria entre Beyoncé e Major Lazer. O projeto faz parte da estreia do álbum Black Skin. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Leitura Dinâmica. Olá, boa noite. A polícia ainda não localizou nenhum integrante da quadrilha que provocou terror na madrugada de quinta-feira em Botucatu, no interior de São Paulo. Um homem que morreu na ação não teria ligação com o crime. O dono de uma joalheria que foi alvo dos assaltantes acompanhou tudo pelo celular. Novas imagens divulgadas hoje mostram o momento em que os criminosos estouram a porta da joalheria. O proprietário calcula um prejuízo de R$20 mil em danos às instalações e roubo de produtos. Eu já estava dormindo. Meu filho que me acordou falou que estava tendo bagunça na cidade. Aí, na mesma hora, já o meu celular tocou, que era o telefone da loja. Aí já deduzi que ele estava tentando alguma coisa, eu liguei o monitoramento pelo meu celular e vi toda a ação de casa, né? Cerca de 30 homens fortemente armados explodiram agências bancárias, atearam fogo em viaturas, atacaram bases da Polícia Militar e fizeram reféns na madrugada de quinta-feira em Botucatu. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte de um homem de 29 anos que foi baleado durante a ação e apontado inicialmente como um dos assaltantes. Ele era morador de rua e não teria ligação com o roubo. Essas imagens mostram um policial sendo atingido pelos disparos. Um outro também foi baleado no tiroteio. Os dois estão fora de perigo. A cidade teve toque de recolher na quinta-feira durante cerco à quadrilha. Mais de 200 policiais participaram das buscas. Os criminosos abandonaram os carros e fugiram a pé em áreas de mata. 5 veículos blindados foram encontrados com fuzis de alto calibre, incluindo um modelo .50, capaz de furar blindagens de carros fortes. Até agora, ninguém foi preso e as buscas continuam. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro interditou a clínica onde a funkeira MC Atrevida fez um procedimento cirúrgico estético antes de morrer. A dona do local prestou depoimento nesta sexta-feira. Vânia Tavares, conhecida como a Rainha das Plásticas, foi ouvida na delegacia de Vila Isabel, na zona norte do Rio. O depoimento durou cerca de 3 horas. Trouxe todos os documentos, tá tudo certinho, tá? Estava falando que eu não tenho documento, tenho alvará, tenho vigilância sanitária, a clínica está apta a funcionar, tá? Eu estou consternada com o que aconteceu, também estou abalada, estou muito abalada com o que aconteceu, não é fácil. De acordo com a empresária, o médico responsável pela cirurgia de Fernanda Rodrigues, de 43 anos, a MC Atrevida, está internado depois de sofrer 2 AVCs. Vânia diz que ele é cirurgião, mas o Conselho Regional de Medicina do Estado informou que a especialidade do médico é ginecologia. A polícia pretende ouvir o profissional assim que possível. Investigadores estiveram na clínica, que está interditada por falta de permissão para serviços de internação e de licença sanitária para funcionar. A manicure e cantora de funk morreu 10 dias depois de fazer uma hidrolipo com enxerto. Ela retirou gordura localizada das costas e injetou nos glúteos. O laudo do IML apontou a causa da morte como infecção generalizada provocada por uma inflamação na pele. Na capital mineira, Belo Horizonte, começaram os testes com a vacina chinesa, a Coronavac, que é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan contra a Covid-19.
Minas Gerais é o segundo dos 5 estados que vão participar do estudo, além do Distrito Federal, a começar a aplicar as doses. Essa é a terceira fase de testes. Para chegar nesse nível de estudo, já deve ter passado em animais, já deve ter passado o que a gente faz de 1, que é definir a dose, dezenas de pessoas, deve ter passado fase 2, centenas de pessoas, e vai para uma fase 3, que são milhares de pessoas, tá? Então, eu chego nesse momento esperando que essa vacina, que esse candidato vacinal seja seguro, porque senão eu não faria, e que tenha eficácia. A coordenação será feita pela equipe do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal. A meta é vacinar 852 voluntários da área da saúde que ainda não tenham sido contaminados. Serão 2 doses no intervalo de 15 dias. Em todo o país, o estudo conta com 9.000 participantes cadastrados em 12 centros de pesquisas. Os testes também começaram a ser feitos na cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou um novo plano de retomada para as atividades econômicas. A fase 1 do plano prevê a reabertura do comércio varejista e atacadista, além de salões de beleza, shoppings e galerias. Na fase 2, será a vez de parques, museus, bares, restaurantes e lanchonetes. E por último, na 3, academias, clubes, eventos e clínicas de estética. Segundo a Prefeitura, que ainda não decidiu as datas para o retorno das atividades, a maior preocupação é o índice de ocupação dos leitos de UTI da cidade, que está em quase 90%. Ainda na capital mineira, as igrejas católicas vão retomar as missas presenciais a partir deste sábado. Uma série de protocolos deve ser seguida. O uso de máscaras é obrigatório e os calçados devem ser higienizados na entrada. Deverá ser aferida a temperatura dos fiéis, ter álcool em gel disponível para a higiene das mãos e ser mantido o distanciamento social. Agora o balanço diário de novos casos do novo coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, o país atingiu um total de 1.844.051 recuperados da Covid-19. Mais de 725 mil pacientes estão em acompanhamento. E o número de mortes já chega a 92.475. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, testou positivo para a Covid-19. Segundo a CGU, o ministro vai ficar em isolamento, trabalhando de forma remota, até fazer um novo teste ou receber alta médica. Rosário é o segundo ministro a informar que está com a doença nessa semana e o 6º a ser infectado pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro foi à cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, para participar da entrega de moradias populares construídas com recursos federais. Bolsonaro desembarcou em Porto Alegre e pegou outro voo para ir até Bagé, onde cumpriu a agenda na Escola Cívico-Militar São Pedro, uma das primeiras do país a aderir ao programa do governo para esse modelo de ensino. O presidente participou de uma solenidade ao lado do prefeito de Bagé, Divaldo Lara, e do vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, ambos do PTB. O segundo compromisso de Bolsonaro em Bagé foi a visita ao 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, o Regimento Forte de Santa Tecla. Depois, Bolsonaro seguiu para a entrega de conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, destinados a famílias de baixa renda. Os empreendimentos imobiliários receberam investimento de mais de 87 milhões de reais para a construção de quase 1.200 moradias. Ao longo de toda a visita, Bolsonaro foi acompanhado por apoiadores. No final, ele comentou sobre o uso da cloroquina em seu tratamento contra a Covid-19. Fiquei 20 dias em isolamento, não tive problema nenhum, zero. Se não tivesse feito o exame, estaria tranquilo. Mas o que aconteceu de verdade? Eu passei mal na segunda-feira, o médico falou que a princípio era sintoma de Covid. Imediatamente me receitou a cloroquina, no dia seguinte estava 100%. Eu estou no grupo de risco. Agora, eu nunca negligenciei, eu sabia que um dia ia pegar. Como, infelizmente, eu acho que quase todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta. Lamento as mortes, é certo? Morre gente todo dia de uma série de causas, né? E a vida. A comissão mista que discute a reforma tributária no Congresso retomou as atividades. Um dos temas polêmicos é a intenção da equipe econômica de criar um novo imposto.
A comissão pretende unificar as propostas de reforma tributária que tramitavam separadamente na Câmara e no Senado. E agora discute também uma terceira proposta entregue pelo governo na semana passada. Os trabalhos estavam parados desde março por causa da pandemia e foram retomados de forma virtual. Na próxima quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar de uma audiência pública na comissão. Ele deve ser questionado sobre a criação de um novo imposto sobre transações financeiras eletrônicas com alíquota de 0,2%. A ideia enfrenta muita resistência, já que a taxação se assemelha à antiga CPMF. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um dos principais críticos da proposta. Nessa sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a proposta de Guedes. Falei que se quer fazer desoneração da folha, tem que haver uma compensação de outra maneira. Uma das maneiras foi essa que o ministro Paulo Guedes já citou, eu também concordo com o ministro. Vamos ver agora as ações de combate ao novo coronavírus no estado de São Paulo. A região de Registro, no Vale do Ribeira, regrediu para a fase vermelha do plano de flexibilização econômica. Segundo o governo paulista, o motivo da volta para a fase mais restritiva é o aumento de número de casos e principalmente de óbitos na região de Registro. A taxa de ocupação de UTIs é superior a 80%. Só os serviços essenciais estão liberados. Já na capital paulista, com a queda de internações e mortes, a prefeitura começou a desativar nesta sexta-feira 561 dos 871 leitos do Hospital de Campanha do Anhembi, o maior da cidade para o tratamento da Covid-19. Segundo o prefeito Bruno Covas, alguns leitos provisórios dos hospitais de campanha também estão sendo trocados por definitivos. Ele citou como exemplo a reinauguração na próxima segunda-feira do Hospital Sorocabana, na Lapa. Ainda no estado, o governo avalia a possibilidade de autorizar o funcionamento de bares e restaurantes durante a noite. O anúncio da decisão sai na semana que vem. Por enquanto, o que já está definido é a reabertura da ciclovia na Marginal Pinheiros na próxima semana. A expectativa é atender cerca de 1 milhão de ciclistas. A maior parte deles usa a ciclovia como rota de trabalho. E o Instituto Butantan criou um drive-thru de testes grátis para a Covid-19 no estacionamento do Shopping SP Market, na zona sul da capital. A meta é atender cerca de 1.000 pessoas até segunda-feira. O resultado do exame sai em 72 horas. O atendimento é das 8 da manhã até as 5 da tarde e vai até o dia 10 de agosto. E começa nesse sábado, no Rio de Janeiro, a fase 5 de flexibilização. O banho de mar e o trabalho de ambulantes nas praias e ruas voltam a ser permitidos. Mas mesmo com essa liberação, a permanência na areia continua proibida. Os ambulantes não podem vender bebidas alcoólicas e alugar cadeiras e barracas. Bares, restaurantes e lanchonetes agora poderão funcionar até a 1 da manhã. Essa fase também será marcada pelo retorno voluntário das escolas particulares de ensino. Já as municipais dependem da avaliação da prefeitura. Os Estados Unidos anunciaram o segundo acordo comercial para a compra de vacinas contra o novo coronavírus. O investimento agora é o maior já feito pelo país norte-americano. Washington vai enviar 2 bilhões e 100 milhões de dólares para duas farmacêuticas, a francesa Sanofi e a inglesa GSK. Os laboratórios serão responsáveis por testar e produzir 100 milhões de doses de um imunizante experimental para a população norte-americana, além de garantir a prioridade de outras 500 milhões caso necessário. Esse é o segundo acordo bilionário anunciado pela Casa Branca para a produção de vacinas contra a Covid-19. O primeiro, fechado com a Pfizer e a BioNTech, garante 100 milhões de antídotos e prevê devolução da quantia paga caso o antivírus não funcione, diferente deste novo pacto com a empresa francesa, que é um investimento para acelerar o desenvolvimento do antivírus. As doses estão custando, em média, $42 cada.
Na Argentina, a quarentena foi estendida até o dia 16 de agosto. O presidente Alberto Fernandes retomou as restrições mais rígidas que tinham sido flexibilizadas há 2 semanas no país. O motivo é o aumento no número de casos da doença. O México se tornou o 3º país do mundo em número de mortes por Covid-19. São mais de 46 mil registros. O país também teve queda histórica de 17,3% no PIB no segundo trimestre. Em alguns países da União Europeia, a situação é parecida. Economias enfraquecidas, falência de empresas e consumidores quebrados. Na Itália, houve queda de 12,4% no PIB, a maior queda do ano no país. Os setores do turismo e itens de luxo foram os mais afetados pelo encolhimento econômico. O Reino Unido aumentou as medidas restritivas para reduzir o nível de contágio que vem aumentando em algumas regiões. A partir de agora, estão proibidas no norte da Inglaterra visitas entre pessoas que não vivem na mesma casa. O primeiro cruzeiro a retomar viagens turísticas na Noruega apresentou surto de Covid-19. Pelo menos 4 tripulantes testaram positivo para a doença. O navio está ancorado num porto português. Todos os 160 tripulantes e 177 passageiros desembarcaram. Infectados foram isolados em centros de saúde. Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte chocou a população ao sugerir a lavagem de máscaras com querosene em caso de falta de álcool. Se aspirado em altas doses, o querosene pode causar diversas complicações na saúde. Em Hong Kong, as eleições foram adiadas por causa do aumento de casos da Covid-19. Já o Vietnã anunciou a primeira morte pela doença desde o início da pandemia. O correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola, tem os detalhes. A primeira pessoa que morreu no Vietnã de Covid-19 foi um homem de 70 anos que estava na cidade de Hoi An. A fatalidade, que expõe o pesar do luto, também evidencia o sucesso que o Vietnã tem tido no combate ao coronavírus. O país, com 95 milhões de habitantes, registrou a primeira morte apenas ao fim do 7º mês da pandemia. Constatou pouco mais de 500 pacientes com Covid-19, dos quais 370 foram curados. Com 40 casos confirmados nesta semana, Hoi An, cidade que recebe muitos turistas pela arquitetura histórica que remonta ao século XVI, ficou com as ruas completamente vazias por causa da quarentena, que começou agora e deve durar 2 semanas. A propagação atual começou na cidade vizinha Da Nang, que concentrava milhares de turistas. O governo providenciou voos extras para os visitantes deixarem o local. Na capital Hanoi, bares e clubes foram fechados e deu-se início aos testes em massa. Antes dos novos casos serem confirmados, o Vietnã estava há 99 dias sem nenhuma infecção por Covid-19. O país é exemplo no combate porque agiu rápido. Antes mesmo do primeiro caso ser registrado, as fronteiras foram fechadas para praticamente todos os viajantes. Apenas vietnamitas podiam entrar no país e ainda assim eram submetidos à quarentena de 14 dias e testes do coronavírus. Hong Kong também reage para tentar conter a Covid-19 e anunciou hoje o adiamento em 1 ano das eleições que estavam previstas para setembro. A chefe do executivo, Carrie Lam, disse que a decisão difícil foi tomada para proteger a saúde pública e garantir justiça nas eleições. Mas o adiamento aconteceu um dia depois de 12 candidatos pró-democracia serem proibidos pela nova lei de segurança nacional imposta pela China de disputarem o pleito. E é visto pelos democratas como mais uma manobra política de Pequim do que propriamente um ato de precaução com a saúde pública. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Leitura Dinâmica. E um incêndio destruiu cerca de 100 hectares de floresta numa região turística do sudoeste da França. Autoridades do país acreditam que o fogo foi causado por altas temperaturas e clima seco. Não houve vítimas, mas dezenas de pessoas foram retiradas de suas casas. Algumas construções ficaram completamente destruídas.
3 pessoas foram presas numa ação conjunta entre o FBI e o Serviço Secreto Americano. Os suspeitos são acusados de planejar e invadir, no dia 15 de julho, 130 perfis no Twitter de personalidades como Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Bill Gates e Elon Musk, além de contas de grandes empresas. O jovem enfrenta 30 acusações criminais e está sendo acusado como adulto. Um veículo anfíbio com 15 integrantes da Marinha Americana afundou próximo à ilha militar no sudeste da Califórnia. Uma pessoa morreu e 8 estão desaparecidas. 2 sobreviventes foram resgatadas com ferimentos. Uma delas está em estado grave. A Marinha investiga as causas do acidente. Depois de 8 anos, a cantora Alanis Morissette lançou um álbum novo. O disco foi batizado de Such Pretty Forks in the Road. A estreia estava agendada para o dia 1º de maio, mas foi adiada por causa da pandemia. Esse clipe aí é da música de estreia do novo projeto, chamada Reasons I Drink. A novidade já está disponível nas plataformas digitais. Como prometido, a cantora Billie Eilish lançou seu novo single, My Future, junto com esse clipe aí todo em animação. Apesar de parecer um pouco melancólica, a canção aborda de forma otimista o período de quarentena que o mundo enfrentou. A mensagem é sobre autoconhecimento e amor próprio. A faixa é mais uma parceria da cantora com o irmão dela, o produtor Phineas. Por enquanto, My Future é um single avulso e não faz parte de nenhum álbum. A cantora Ava Max anunciou o lançamento do seu álbum de estreia, o Heaven and Hell, que está previsto para chegar ao público no dia 18 de setembro. Ela aproveitou a deixa para divulgar o mais novo clipe. A dançante faixa é Who's Laughing Now e vai fazer parte do novo trabalho. O single já foi, inclusive, aclamado pela crítica internacional como a perfeição do pop. Aqui no Brasil, a novidade ficou por conta de Luísa Sonza e MC Zack. A dupla se juntou para lançar o clipe da recém-lançada faixa Toma. O vídeo foi gravado numa academia e traz elementos do pop, como referências do K-pop e, claro, muita dança. E o documentário Biography, The Nine Lives of Ozzy Osbourne, sobre a vida e a carreira da lenda do rock, teve um novo trailer revelado. A prévia foca nos primeiros anos de Ozzy como artista solo, depois de deixar o Black Sabbath no fim da década de 70. Com imagens inéditas e vídeos caseiros da infância do músico, o longa também vai retratar a jornada de Ozzy no mundo do rock. O documentário vai mostrar ainda como nasceu a ideia do famoso Ozzfest, um festival de música dedicado ao heavy metal. A produção será lançada no dia 7 de setembro no serviço On Demand. A série documental The Vow, sobre o culto sexual, teve o primeiro trailer divulgado. A produção traz depoimentos e narra os bastidores do chocante caso real da seita NXIVM, que causou repercussão mundial. O grupo secreto, chefiado por Keith Raniere, prometia desenvolvimento e crescimento pessoal aos integrantes, mas acabava escravizando mulheres sexualmente através de chantagens e agressões.
Raniere foi preso em março de 2018, acusado de tráfico sexual. Já a atriz Alison Mack, famosa pelo papel em Smallville, foi acusada de recrutar integrantes para a seita, além de ter uma posição de liderança na organização. Ela foi detida, pagou fiança de $5 milhões e aguarda o julgamento em liberdade. Mack se declarou culpada de extorsão em abril de 2019. Com 8 episódios, a primeira temporada estreia no dia 23 de agosto nos serviços On Demand. A segunda temporada da série Warrior, com Andrew Cuddy, também teve o primeiro teaser liberado. Cheio de ação, o drama é inspirado em anotações pessoais do astro Bruce Lee. Na trama policial, um jovem prodígio lutador migra da China para São Francisco, nos Estados Unidos. Ele acaba se envolvendo em sangrentas guerras urbanas e, a partir daí, vira peça importante para uma das mais poderosas famílias do crime organizado de Chinatown. Jonathan Tropper assume o papel de criador e produtor ao lado de Justin Lin, Daniel Woodrow e Shannon Lee. Direto da quarentena, a filha do cantor Chris Cornell, Tony Cornell, fez um cover da famosa canção Black de Pearl Jam. A performance fez parte da edição virtual de um festival de música. O evento teve início nesta quinta-feira e vai até domingo. A canção foi lançada originalmente no álbum de estreia de Pearl Jam, intitulado 10, e se tornou um dos maiores clássicos da banda. O cineasta britânico Alan Parker morreu nesta sexta-feira, aos 76 anos. Alan Parker era conhecido pelos musicais exuberantes. É dele clássicos do gênero como Fama e Evita, que transformou Madonna em Evita Peron e conquistou prêmios como o Oscar de melhor trilha sonora em 1997 pela canção You Must Love Me. O filme também teve outra icônica canção, marcada entre as melhores do cinema do século XX, Don't Cry For Me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Fora dos musicais, Parker também trilhou uma carreira brilhante. Fez filmes que obrigavam à reflexão, como O Expresso da Meia-Noite e Mississippi em Chamas, que mostrava a luta pelos direitos civis dos negros no sul dos Estados Unidos na década de 60. Seu último filme foi A Vida de David Gale, uma crítica à pena de morte. Alan Parker nunca chegou a ser indicado a um Oscar, mas seus filmes levaram 10 estatuetas, além de 10 Globos de Ouro. Ele morreu em Londres depois de uma longa batalha contra uma doença não revelada pela família. You must love me. Deixa aí um baita legado, né? E agora a notícia é para você, que é assinante do Rede TV Plus. Você tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedan. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! A cantora Beyoncé lançou o super álbum visual chamado Black Skin nos serviços de streaming dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o filme pode ser visto ainda este ano, mas não tem uma data específica para o lançamento ainda. O projeto é inspirado na trilha sonora de The Lion King, The Gift, que foca no empoderamento da comunidade negra. E de quebra, ela ainda divulgou esse clipe aqui mega produzido para a música Already, em parceria com o grupo Major Lazer.
Então é isso, eu fico por aqui. Uma boa noite para você e ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Top everything, you know it. King already, you know it. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Shine already, it's time already. The line already, it's time already. Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, 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 go. Be ruler, yeah. Everybody you're the conquer, yeah. Every king be stronger, yeah. King the rule them longer, yeah. Remember who you are,